A lendária rainha do Antigo Egito, Cleópatra, tem permanecido como um enigma por milhares de anos, e seu lugar de descanso final ainda mais. Mas 16 séculos depois de sua morte, pesquisadores podem ter encontrado uma pista que não só levará ao túmulo dela, mas também ao de Marco Antônio. Quase 20 anos depois que a pesquisa começou, arqueólogos podem ter descoberto isso. Acompanhe-nos enquanto aprendemos mais sobre as pistas que estão levando os arqueólogos mais perto do lugar de descanso final de Cleópatra. Plutarco, um escritor grego antigo, foi um dos primeiros a documentar os momentos finais do reinado e do enterro de Cleópatra, ao lado de seu marido, o general romano Marco Antônio. De acordo com sua biografia, Antônio caiu sobre sua própria espada no dia em que Augusto e suas forças romanas invadiram o Egito e capturaram Alexandria. Cleópatra estava ao lado dele, quando ele deu seu último suspiro. Depois de 2 semanas inteiras, Cleópatra fez seu caminho até o mausoléu para fazer oferendas e derramar libações com suas próprias mãos. Em seguida ela também faleceu. Ainda não sabemos exatamente como aconteceu, mas de acordo com a crença popular, ela fez com que uma áspide a picasse e, quando faleceu, seu corpo foi colocado ao lado do marido no mausoléu. Infelizmente, os dias seguintes trouxeram mais tragédia para a família. O filho de Antônio, Marco Antônio Antilo, e o filho de Cleópatra, Ptolomeu XV, foram mortos pelas forças romanas. É possível que seus corpos também tenham sido colocados no mausoléu com seus pais, mas não podemos afirmar com certeza. Hoje, o mausoléu de Cleópatra permanece perdido para o mundo, provavelmente perdido no Mediterrâneo, juntamente com a maior parte da antiga cidade de Alexandria. A descoberta de 2 sarcófagos no Depósitos Magna, que datam da época de Cleópatra, cobertos em folhas de ouro, levou alguns especialistas a acreditar que esses indivíduos poderiam até mesmo ter conhecido Cleópatra. No passado, foram feitas várias descobertas significativas no local, incluindo uma estátua sem cabeça do rei Ptolomeu IV, um dos antepassados de Cleópatra, e uma placa de fundação que revelou que este templo já havia sido dedicado à deusa Ísis. Mais de 200 moedas com o nome e a imagem de Cleópatra foram descobertas em um altar de um templo onde sacerdotes faziam oferendas aos deuses. As moedas não só ligam Cleópatra diretamente a Taposiris Magna, mas também retratam uma imagem marcante da rainha. Embora o retrato possa não sugerir a beleza clássica imortalizada pela icônica Elizabeth Taylor, o fato de a rainha ter pressionado diretamente por essas moedas foi muito útil. Porque as moedas são ferramentas perfeitas para datar sítios arqueológicos e a presença de dinheiro no templo de Ísis prova ainda que ela estava em uso durante o reinado de Cleópatra. A escavação revelou a localização de um grande centro religioso composto por 3 santuários e um lago sagrado. Eles também encontraram mais de 1.500 objetos, incluindo bustos, peças douradas, e estátuas e uma enorme coleção de moedas retratando Alexandre o Grande, a rainha Cleópatra e os Ptolomeus. A descoberta mais importante de todas foi a intrincada rede de túneis que levava ao mar Mediterrâneo e as estruturas subaquáticas. Esta jornada começou em 2005, mas de alguma forma, os pesquisadores permaneceram dedicados a descobrir onde a rainha está enterrada. Mas não confunda este desejo com obsessão. A razão pela qual os pesquisadores estão ansiosos para encontrá-la é simples. Cleópatra foi um ícone histórico admirável e uma vítima da propaganda romana, que visava distorcer sua imagem. Ela era altamente educada e possivelmente uma das primeiras mulheres a estudar formalmente no Museu de Alexandria. Não era muito comum na época, mas ela se certificou de estar presente no centro cultural de seu tempo. Mas são seus momentos finais, quando ela permitiu que uma cobra a mordesse, depois que Marco Antônio morreu em seus braços, que a torna uma personagem trágica também. Desde então, esse conto foi imortalizado em arte e literatura. Até mesmo Shakespeare escreveu sobre isso na tragédia de Antônio e Cleópatra.
Mas mais de 2 milênios se passaram e todos ainda estamos no escuro sobre seu paradeiro. Esperançosamente, a última descoberta trará mais perto de descobrir o túmulo perdido dessa figura histórica. Especialmente agora que pequenas pistas levaram esses arqueólogos a acreditar que o local de descanso de Cleópatra estava localizado no templo de Osíris na cidade arruinada de Taposiris Magna, onde o rio Nilo encontra o Mediterrâneo. A pista mais importante foi o próprio nome. Como mencionamos anteriormente, Cleópatra era considerada a encarnação humana da deusa Ísis, enquanto Marco Antônio era considerado do deus Osíris, o marido de Ísis. Então, seria possível que Cleópatra tivesse sido enterrada com seu marido no templo de Taposiris Magna. Bem, os pesquisadores pensam assim. Zahi Hawass, um dos mais proeminentes arqueólogos egípcios do Egito, também pensa assim. De todos os 20 templos que estudaram em Alexandria, o templo de Taposiris Magna é o único que satisfaz todas as condições necessárias. Cleópatra associou-se fortemente à deusa Ísis em sua vida e arte, retratando-se como a deusa e seu marido Marco Antônio como seu consorte Osíris. O templo de Taposiris Magna, dedicado a Ísis e Osíris, teria sido provavelmente um lugar de significado religioso importante para sua vida e morte. Além disso, a localização do templo é ideal porque está dentro dos limites antigos de Alexandria, mas fora da área controlada pelos romanos na época. É senso comum que Cleópatra tinha medo de que os romanos destruíssem seus restos mortais. Então é lógico que ela teria confiado seu corpo a um grupo de pessoas que sabia que o protegeria. Os sacerdotes do templo poderiam ter facilmente escondido seu corpo dos romanos e mantido-o seguro para a eternidade. O templo de Taposiris Magna também era um centro religioso crucial com importante significado político, além de estar associado aos mistérios assírios, de acordo com o antigo escritor Plutarco, que até afirmou que Alexandre, o Grande, parou no templo em sua jornada para o oásis de Sião. Tudo isso leva os pesquisadores a acreditar que se Cleópatra de fato escolheu o templo de Taposiris Magna para enterrar seu marido, é possível que ela também o tenha escolhido como seu local de descanso final. Nenhum outro templo em Alexandria preenche todas as condições necessárias tão bem quanto Taposiris Magna, tornando um forte candidato para o túmulo de Cleópatra e Marco Antônio. O templo de Taposiris Magna tem uma rica história que remonta ao período faraônico. Durante esse tempo, a região circundante era conhecida como Perusa, posteriormente traduzida para o grego como Buzeros e comumente referida como Abusir hoje. Mas não era o único lugar com esse nome. Existem cerca de 14 lugares diferentes no Egito que compartilham esse nome, todos ligados à lenda de Ísis e Osíris de alguma forma. Em 2005, Zahi e sua equipe iniciaram a busca pela tumba de Cleópatra dentro do templo de Taposiris Magna. Eles começaram a escavar tanto dentro quanto fora do templo e encontraram vários componentes arquitetônicos distribuídos em diferentes níveis. As coisas já estavam melhorando desde o primeiro nível, pois a equipe conseguiu localizar as fundações dos quartos de calcário que foram construídos paralelamente à parede norte. Em cada um dos quartos, o piso também foi revestido com calcário. Eles também descobriram um vaso de cerâmica que era usado para conter óleo da igreja e usado para bênçãos. Havia ainda mais desses recipientes encontrados, embora muitos deles contivessem selos com inscrições gregas. Eles encontraram até uma estátua de um rei ou rainha sem a cabeça abaixo de uma das paredes. Conforme a busca continuava, a equipe encontrou o segundo nível, onde encontraram elementos arquitetônicos que datavam do final da Era Romana. Será que isso poderia ter sido construído durante a época de Cleópatra? O nível estava localizado em uma escadaria e tinha um edifício retangular com 3 quartos de tamanhos diferentes. Uma nova entrada também foi descoberta no final da parede leste do edifício, levando a um salão com 2 pequenas salas de cada lado. Embora não saibamos para que foram usadas, as salas eram separadas por um túnel que terminava em uma porta abrindo para outro grande quarto. Acredita-se que este quarto possa ter sido uma casa para o comandante do acampamento romano quando foi construído inicialmente. Em seguida, encontraram o terceiro nível, que estava situado a oeste da casa romana. O calcário foi visto novamente quando a equipe encontrou 5 degraus feitos da rocha, que levavam a um tribunal. O quarto nível continha as fundações de residências que provavelmente foram usadas pelos sacerdotes do templo ptolemaico em algum momento.
Esta área também tinha um grupo de fornos com um pilar contendo 10 linhas de inscrição grega descoberto na frente de um deles. As escavações revelaram vários componentes arquitetônicos dentro e fora do templo, além de poços levando a várias descobertas, como esqueletos e artefatos que datam dos períodos ptolemaico e romano. É também importante notar que o templo tinha uma fundação semelhante à de um edifício retangular que poderia ter servido como capela para os deuses do templo. Um altar localizado na extremidade ocidental do edifício levou ao santuário, onde eles se depararam com a capela de Isis. Eles também encontraram o braço de uma estátua representando Apucatus, o que apontava ainda mais para o fato de que o templo era dedicado à tríade divina de Osíris, Ísis e Horus. Este templo estava imerso em detalhes que provavam que era totalmente dedicado aos deuses que Cleópatra venerava tão profundamente. Um dos primeiros poços descobertos dentro do templo tinha nichos cortados na rocha que foram usados como escadas em uma profundidade de 25 metros. Um esqueleto foi encontrado ao lado de uma coleira de ouro. Acredita-se que o esqueleto fosse de um homem que foi deixado dentro do poço e nunca foi encontrado. O templo Tapusaurus Magna, onde o túnel foi encontrado, é bastante complexo arqueologicamente. Algumas partes do templo estão submersas sob a água e o que resta dele foi danificado por vários terremotos. Também aprendemos que o túnel foi construído durante o período ptolemaico, entre 304 a.C. e 30 a.C., quando o Egito era governado por uma dinastia de reis descendentes de um dos generais de Alexandre o Grande. Agora, a equipe tem uma nova missão que envolve planejar uma série de escavações subaquáticas que poderiam nos ajudar a descobrir se o túmulo de Cleópatra está lá ou não. A equipe está concentrando sua atenção nessas áreas submersas, esperando descobrir mais informações. Embora seja cedo para dizer para onde os túneis levam, eles permanecem otimistas quanto à importância do túmulo de Cleópatra. Os mausoléus de muitos líderes históricos famosos, como Augusto em Roma, ainda estão de pé hoje. Infelizmente, a maioria desses túmulos foi saqueada e perdida no tempo. Uma exceção é o túmulo de Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre, o Grande, que foi descoberto na Virgínia nos anos 70. Este túmulo foi encontrado intacto e permitiu décadas de estudos científicos sobre a família real e a corte da Macedônia. Se o túmulo de Cleópatra fosse descoberto e encontrado intacto, seria um tesouro semelhante de informações. Egiptólogos, classicistas, arqueólogos e historiadores antigos coletivamente encontrariam respostas para centenas de perguntas que têm sobre o Antigo Egito. Atualmente, nosso conhecimento de Cleópatra e seu reinado vem de fontes literárias antigas gregas e romanas. Estas não são muito confiáveis porque tudo o que sabemos sobre ela foi escrito após sua morte. Sabemos muito pouco sobre Cleópatra da perspectiva egípcia, mas o pouco que foi descoberto pinta uma imagem muito diferente dela. Então, seu túmulo pode finalmente nos dar uma visão sem filtro de sua vida. No entanto, alguns podem enfatizar apenas em deixar a rainha descansar em paz. Não há como negar que a descoberta do túmulo de Cleópatra será uma das descobertas arqueológicas mais significativas de todos os tempos. Mas a questão ainda é um problema complexo e controverso. Por um lado, a escavação do túmulo de Cleópatra nos daria uma riqueza de novas informações. Não só aprenderíamos mais sobre sua vida pessoal e reinado, mas também sobre o mundo antigo em que ela viveu. E, é claro, quanto mais aprendemos sobre o Antigo Egito, melhor entendemos sua história e cultura, sem mencionar que os pesquisadores estariam contribuindo para a preservação do conhecimento humano. Além disso, a descoberta de um sítio arqueológico tão significativo poderia gerar muito interesse em turismo, o que poderia ter benefícios econômicos para a comunidade local. Por outro lado, escavar a tumba de Cleópatra levanta preocupações éticas. Por exemplo, retirar Cleópatra de seu local de descanso poderia ser considerado um tratamento inadequado dos mortos. Os egípcios ficariam bem com isso. E quanto ao potencial dano que essa pesquisa poderia causar quando os pesquisadores removem conteúdo do local? Não há como negar que os restos da Cleópatra fazem parte do patrimônio cultural do Egito, sem mencionar que também poderiam ser considerados propriedade do povo egípcio. Danos a qualquer parte dos artefatos poderiam ser permanentes e tornar os esforços de todos inúteis.
Devemos considerar o impacto potencial que essa escavação teria na comunidade local. Escavar uma tumba é uma questão sensível e emocional para muitas pessoas. Elas acreditam que os mortos devem permanecer intocados depois de terem passado deste mundo. É importante garantir que os sentimentos da comunidade estejam sendo respeitados em nossa busca pelo conhecimento. Em última análise, os prós e os contras quando se trata de escavar a tumba de Cleópatra devem ser cuidadosamente avaliados. Qualquer escavação deve ser realizada com o máximo cuidado e com foco na preservação e compartilhamento de conhecimento, em vez de simplesmente colocar as mãos nos artefatos. Independentemente de tudo, o legado de Cleópatra vive.